tempo está limitado, mas vai dar. É muito importante que a gente entenda que, até aqui, nós estamos estudando o que vai acontecer conosco no futuro, enquanto aqui no planeta Terra tem a grande tribulação. Então, isso tem tudo a ver conosco e está diretamente ligado com o nosso dia a dia. Depois de hoje, então, nós não vamos mais falar sobre a igreja em relação ao futuro. Nós vamos ter uma pausa. O Rômulo vai retornar a estudar com vocês o Antigo Testamento, então vocês tragam aquele livro. Quando eu voltar, então nós vamos estudar o que é que vai acontecer no planeta Terra. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse, os eventos principais do livro de Apocalipse, para que nós entendamos o que vai acontecer com as pessoas por terem rejeitado o Messias, a tribulação, e depois nós vamos estudar também sobre o milênio, aí nós vamos voltar a participar com Cristo no milênio, e depois, como tudo termina, novos céus e nova terra. O tribunal de Cristo, irmãos, lembrando, se refere a uma prestação de contas. Não é um julgamento para a salvação, é um julgamento daqueles que já são salvos. Vai ser julgado a nossa vida aqui no planeta Terra depois daquele momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Também, um outro texto diz que nesse tribunal, ou nós vamos receber galardões ou recompensa, ou nós vamos ter dano ou prejuízo. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, é a prestação de contas. Lembra a comparação ou a ilustração? Não é? Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Cristo nos deu, não é, dons, nos deu tempo, nos deu recursos para que possamos usar para a sua obra e para a sua glória. Falando nisso, como é que está seu baú? A minha mãe conta que quando ela fazia enxoval, isso faz bastante tempo, não é? Era costume, né, que eles tinham aquele baú, antigamente era aquele baú, né, que você fechava com chave grandão, e ela ia juntando, né, o enxoval era feito a partir dos 12 anos de idade, né, a pessoa entrava na idade da adolescência, ok? E aí depende da condição financeira da pessoa, o baú era grande ou o baú era pequeno. Não é? Deus diz que nos deu todos os recursos. E a minha pergunta é, como é que está o seu baú? Vamos comprar um baú maior, enquanto aguardamos a volta de Jesus? Pense nisso. Não é? Então, nós vamos prestar contas de tudo que o Senhor nos deu. Vocês lembram da parábola dos talentos, não é? Aquele que recebe 5, aquele que recebe 3, aquele que recebe 1. Não é? Espero que nenhum de nós sejamos daquele que recebeu 1, mas que todos nós sejamos igual àquele que recebeu 5 ou 3, de acordo com a capacidade. Mas ambos aproveitaram 100% daquilo que Deus deu. Então, Deus vai avaliar, não é a minha avaliação, não é a sua avaliação, nem o seu achômetro, mas é a avaliação de Deus a respeito da nossa vida, ok? Então, nós vimos que os galardões, eles são prêmios, e para que esses galardões? Em primeiro lugar, irmãos, é para adorar ao Senhor Jesus, quando estivermos frente a frente na sua presença. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, e eles disseram, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Isso nos lembra de uma verdade.
A nossa adoração a Deus não é só quando a gente está aqui, não. Não é só quando a gente está cantando, não é só quando a gente está orando. E não é só quando a gente está fazendo o nosso devocional em casa. Na verdade, Deus planejou que a nossa vida seja uma adoração a Deus. E a nossa vida só é uma adoração a Deus quando ela é dirigida pela palavra de Deus, pelos ensinos de Deus, pela obediência irrestrita à palavra de Deus. Ali revela o quanto nós somos adoradores de verdade, não é? Aqui e fora daqui, tá bom? Então é isso. Então imagine agora, não é? O que você vai entregar para Jesus naquele momento. Que Deus possa nos lembrar isso no dia a dia. Isso nós já vimos a semana passada. Também para reinar com Jesus, ocupar posições de autoridade no reino milenar, no reino messiânico. O reino vai acontecer. O milênio é literal. Jesus vai descer e vai reinar por 1000 anos no planeta Terra. E a Bíblia diz que ele vai reinar sobre todas as nações. E ele ainda tem um corpo físico. Ele se limitou para nos salvar. E agora ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem é que vai representá-lo? Em diversos lugares no mundo. Então, a palavra de Deus, 2 Timóteo 2,12 diz: se perseveramos com ele, também reinaremos. Então não é um reino espiritual, é um reino físico. Se o negarmos, ele também nos negará. Apocalipse capítulo 2, nós temos as cartas lá para as igrejas. Só quero ler esse texto, né? Versículo 26, 27 e 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade. Então esse é o que vence. O que é a vontade de Deus? É aquilo que está na palavra de Deus. Cada ordem, cada sim e cada não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada para nós em todas as áreas da nossa vida, não é? É revelada como trabalhador, é revelado como cidadão, é revelado como membro de uma família, seja casado, seja solteiro, para os filhos, para os pais e assim por diante. Não é? Então a vontade de Deus é revelada lá. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu interpreto a Bíblia literalmente. E você? Por que está escrito isso? Se é um reino espiritual, então como é que eu vou exercer essa autoridade? Se já está acontecendo agora, tem gente que diz que o reino de Deus já está acontecendo agora, através da pregação do Evangelho. Ué, que nação que você está reinando? Quantos cristãos são líderes de nação hoje? Acho que, entende? Então é um absurdo, né? Essa questão de não acreditar num milênio literal, ok? Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Ele está dizendo, aonde acontecer injustiça, Deus vai aplicar a sua justiça. E nós vamos fazer parte disso. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Deus. E também lhe darei a estrela da manhã. Então, irmãos, o que é que nós estamos, como é que nós estamos nos preparando para isso? Mais do que isso, é isso que a gente cobiça? Entende? O que nós estamos cobiçando hoje? O que nós estamos desejando hoje? Então, galardões são recompensas, sim, são prêmios, é o reconhecimento, né, de Deus em relação à nossa obediência a Ele, mas também será a nossa posição, a nossa função por 1000 anos lá no milênio. Às vezes nós batalhamos muito, e não está errado, nós nos esforçarmos aqui para termos uma boa profissão, nos aperfeiçoarmos, para darmos uma boa condição de vida para as pessoas que estão ao nosso redor, para auxiliar irmãos em dificuldade, para contribuir para a obra de Deus aqui, não é? Mas às vezes nós nos esquecemos que a gente se esforça tanto, por um período tão limitado de tempo, que é a nossa vida aqui,
e nos esquecemos que nós temos uma vida toda adiante e um milênio de verdade na qual nós vamos atuar aqui nesse planeta a serviço de Jesus com o corpo glorificado. E a nossa posição lá vai depender da nossa fidelidade de Deus aqui. E eu incentivo, né? Eu incentivo os jovens, incentivo o meu filho a ter uma boa posição na vida profissional. Mas não por causa da posição em si, não é? Mas quem é que não quer ter uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila e poder suprir a necessidade dos seus e contribuir para a obra de Deus? Mas a minha pergunta é, o que é que nós estamos querendo ser lá no milênio? Dá tempo ainda, a trombeta não tocou. Essa é a boa notícia da trombeta não ter tocado. A gente pode comprar agora um baú maior. Talvez nós temos que tirar coisas ruins daquele baú que a gente já tem e colocar, né, coisas que agradam a Deus. Ter uma vida com o objetivo de glorificar a Deus em todos os aspectos. Mas, irmãos, isso aqui é literal. É por isso que eu gastei tempo para falar sobre isso. O nosso dia a dia aqui está diretamente ligado com o que vai acontecer no milênio. Todo salvo pelo Senhor Jesus deve desejar e se esforçar para obter galardões. Olha esse texto de Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, quando a gente fala de fé, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de confiança. Confiança em quem? Em Deus. Como é que você demonstra sua confiança em Deus? Só tem um jeito. Agora a minha Bíblia não é mais preta, né? Agora tem isso aqui. Mas a confiança em Deus é aquilo que Deus diz sim, eu sigo. Aquilo que Deus diz não, eu me afasto. Na hora de decidir, vou lá para a palavra de Deus para entender onde Ele quer que eu exerça a fé. Isso é, como é que eu vou obedecer aquilo que Ele está ordenando. E cada vez que eu faço do jeito que Ele quer, para a glória dEle, eu estou tendo galardão. Cada vez que eu deixo de lado a palavra de Deus, ou eu manejo a palavra de Deus de maneira errada, sem a correta interpretação, está perdendo o galardão e está adquirindo dano para si. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não somente isso, que se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então a Bíblia fala sobre galardões em vários textos da sua palavra. Apocalipse 3,11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. A coroa é o quê? Galardão. Quando você deixa de servir a Deus, saiba que Deus não está perdendo nada. Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar, para ganhar o galardão que é seu. Lembra de novo, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 3, e aquele que recebeu 1, o que aconteceu com ele? Ele enterrou. Deus pegou aquele que tem 1 e deu para outro. Deu para aquele que tem mais. Então, se eu não fizer a obra de Deus, quem perde sou eu. Entende? Eu estou aqui pela graça de Deus. Então, é muito importante que nós entendamos que nós temos o privilégio de poder demonstrar a nossa gratidão a Deus, seguindo as suas instruções, vivendo para agradá-lo. E a gente ainda vai receber prêmio para isso. Olha como Deus é bondoso. Além da salvação, Ele promete prêmios para nós. Vale a pena. Por quê? Porque servir a Deus vai fazer com que a gente deixe de lado muitos prazeres momentâneos, porque não dá para servir a Deus sem sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que nosso corpo deve ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, lembre-se disso. Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés era uma pessoa que ansiava pelos galardões. Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 26, eu vou ler. Pela fé,
Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito. E termina assim: porque contemplava galardão. Essa palavra contemplar, ele só tinha isso na mente dele. Galardão. Para onde ele pensava, galardão. Né? Ele ansiava por isso. Se nós não tivermos o nosso olhar para as coisas do alto, o nosso olhar vai ser para as coisas daqui da terra. Não dá para servir 2 senhores. E nós temos que ficar educando o nosso coração. Por causa da velha natureza, a gente pensa mais no aqui e agora. Pensem nisso. Paulo, então temos o exemplo no Antigo Testamento, que fala sobre galardões. Paulo também falava sobre galardões, 1 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler versículo 16 em diante. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pois ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Que é evangelizado, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito de que ele me dá. E ele continua, mas veja bem, Paulo, e ele continua falando do esforço que ele fazia, né? Não somente para pregar o Evangelho, mas para viver aquilo que ele ensinava. Versículo 24, não sabeis vós, os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele continua essa ideia de galardão. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, falando do atleta humano, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E agora ele diz, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo mostra que, para termos esses galardões, nós temos que dominar a nossa velha natureza. Porque a nossa velha natureza quer as coisas desse mundo. Nossa velha natureza quer aquilo que é aqui e agora. E ele diz, eu tenho que olhar também para a eternidade. E eu pergunto, como é que nós estamos vivendo, como é que você está vivendo? A trombeta não tocou. Ainda dá tempo. Nós temos que começar a olhar para a eternidade, muito mais para a eternidade. E a pergunta, eu e você. Deus nos exorta. Ele quer que a gente queira os galardões que a gente dê. Essa é a ambição que Deus quer que nós tenhamos, se a gente possa usar esse termo. 2 João, versículo 8, diz assim, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Para que vocês queiram ter o baú cheio. Quem é que escreveu a Bíblia? Foram pessoas. Quem é que conduziu as pessoas para escrever a Bíblia? Deus. Então, Deus está dizendo para você, queiram receber completo galardão. Hebreus 10, 19 a 39, eu vou ler a partir do versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Falando para os cristãos daquele contexto, cristão perseguido por causa do Evangelho. Cristão que não temiam, né,
serem zombados por causa do Evangelho. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecesse dos encarcerados. Naquela época, cristãos estavam presos por serem cristãos. Alguns esperando entrar na arena e serem mortos por leões. E Paulo está dizendo, olha, Paulo, o escritor de Hebreus, né, supostamente Paulo, okay, falando, olha, lembra dessas pessoas, não é? Não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitastes como alegria o espólio dos vossos bens. As pessoas roubavam aquilo que eram dos cristãos. Eu lembro, né, que na época da eleição, as pessoas estavam falando, né, se a esquerda ganhar, né, eles vão tirar propriedades e assim por diante. Os cristãos do primeiro século experimentaram isso. E lá não tinha esquerda, não tinha direita, não tinha nada. Era uma questão de ditadura. Entende? Eles tinham que fugir e as coisas ficavam. Mas ele diz, lembrem-se disso. Veja bem, eles aceitaram a alegria e o espólio dos bens que as pessoas tiraram, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Em vez de estar preocupado em manter o seu patrimônio aqui, eu estar preocupado em manter meu patrimônio aqui, eu tenho que estar querendo um patrimônio lá no céu. E é agora que eu estou montando esse patrimônio. É agora que você está montando esse patrimônio. Através dos galardões. Aí vem o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Nós não podemos parar no meio do caminho. Não somos aqueles que começam a carreira bem e terminam mal. Não é? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus. Gente, sempre gira em torno da vontade de Deus para a sua vida. Seguir as Escrituras, sem se desviar para a direita e para a esquerda, como Deus anunciou para Josué. Seja forte e corajoso, não te desvie nem para a direita e nem da esquerda da lei que Moisés deu. Graças a Deus nós temos 1 João capítulo 1, versículo 9. Quando a gente desviar, o que a gente pode fazer? Ou devemos fazer? Pedir perdão. O que significa pedir perdão? Se arrepender, parar com aquele pecado e voltar a fazer o que é certo. E volta a ter galardões. Isso é graça de Deus. Tende necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, que é o galardão. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da volta física de Jesus. Todavia, o meu justo, enquanto aguarda isso, viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que o verdadeiro salvo, porque salvação não se perde. O tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Mas ele está dizendo que o verdadeiro salvo ambiciona essas coisas. É só isso que ele está falando. Aí você vai, diante de Deus, conversar com Deus a respeito de quem é você ou como você está vivendo. No mínimo, tem muitas pessoas que dizem que são salvas, no mínimo, estão vivendo como os não salvos, correndo atrás de coisas daqui. No mínimo. Talvez pensem que são salvos e nem são, mas isso aí é Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito da pessoa aquilo que ela é. Não sou eu que vou julgar, mas eu estou lendo a palavra de Deus. Mas isso está escrito por quê? Porque todo verdadeiro salvo vai ser tentado a viver aqui nesse mundo como um não salvo. Isso é, correndo as coisas atrás das coisas desse mundo. Coisas que Deus faz assim, ó, e acaba de uma hora para outra. Mas aquilo que nós estamos ajuntando, vivendo para a glória de Deus, esse ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Cada salvo deve se esforçar, deve se disciplinar para conquistar muitos galardões. É o que a palavra de Deus diz.
como receber poder para viver, olha, coloquei, para viver boas obras, porque boas obras você não pratica, né? Boas obras você vive. Você vive obedecendo a Deus e ganhar os galardões. Primeiro, mantendo comunhão com Jesus. O que é manter comunhão com Jesus? Além de ter a vida em ordem, além de, ao pecar, se arrepender, pedir perdão e voltar a lutar, né, contra as tentações, ok? Tem a ver em viver o tempo todo, por exemplo, baseado naquela pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ligado a Jesus. O que ele falaria nesse momento? O que ele pensaria? Como ele agiria se estivesse no meu lugar? É ter a nossa comunhão, né, não somente restaurada, mas mantida, vivendo como se Jesus vivesse, estivesse no nosso lugar. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem o relacionamento com Jesus, nada podeis fazer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis fruto. Gente, nós somos privilegiados. Deus escolheu cada um de nós a dedo. Não fomos nós que escolhemos Deus. Não fomos nós que escolhemos seguir a Jesus. Eu estou lendo a palavra. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vai e deis fruto. O que é o fruto? É viver a vida que ele viveu. A gente está lá ligado a ele, não é? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E quem está ligado a Jesus vai pedir o quê? Vai pedir somente aquilo que é da vontade de Deus. Então, mantendo comunhão, você vai manter e ter poder para viver do jeito que Deus quer. Recorrendo confiadamente na graça ou no poder de Deus. No nosso poder nós não vamos conseguir fazer nada, mas Deus prometeu para nós o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já habita dentro de nós. Ele foi selado no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora Deus nos deu a liberdade de ouvir e atender o Espírito Santo, e a liberdade de entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz até uma ordem negativa: não extinguais o Espírito Santo. Agora, nós estamos na condição de Adão. Agora nós temos poder para dizer sim e para poder dizer não. Aquele que não conhece Jesus está morto em pecado, não consegue dizer sim. Nós sim, temos poder. E precisamos sempre, então, estar recorrendo a esse recurso, através da oração, através da palavra de Deus, com a vida em ordem. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E agora nós temos a oração de Paulo. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É assim, andando no Espírito. O Espírito Santo mostrou para você que tem alguma coisa errada, não dá um jeito de justificar. Atende, obedece, segue. E o resumo, talvez, de tudo, submetendo-se ao senhorio de Cristo. Tem gente que acha que pode ter Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. Não existe isso.
Mas as pessoas esquecem que Jesus é Senhor, que um salvo foi comprado pelo precioso sangue. Acabamos de celebrar a ceia. O cristão precisa entender que ele é incompetente para tomar decisões. Nós somos incompetentes para tomar decisões na nossa própria sabedoria e inteligência. As religiões que existem aí mostram que o homem é incompetente para adquirir a salvação por esforço próprio, não é verdade? Por isso que existem as religiões, obras e assim por diante. E Deus está dizendo, não é por obras, você não tem competência para ser salvo. Da mesma forma que você não tem competência para decidir nada na sua vida, você não tem competência. Você precisa da minha instrução, você precisa da minha sabedoria e você precisa do meu poder para obedecer. E nós recebemos isso. Uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele recebeu o poder do Espírito Santo para entender a verdade e desejar seguir essa verdade. O problema é que muitas vezes a gente volta, como o cão, né, que volta ao vômito, desculpa, a gente acha que a gente tem sabedoria para tomar decisão diferente do que está na Bíblia. E tem um monte de gente que é cristão ou tem título de cristão e acredita que pode fazer isso. Nesse momento, Jesus deixou de ser Senhor na sua vida. Sabe qual é o pior? É que agora ele está seguindo outro Senhor. E nesse mundo só existe dois senhores. Um é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o outro é o príncipe desse mundo. E vocês se lembram de Pedro? Pedrão? Um dos 3 escolhidos por Jesus. Num determinado momento, Jesus pergunta, o que as pessoas dizem a respeito de mim? E ele fala. E o que vocês dizem? Ele foi o primeiro. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz um elogio, mas mostrando, Pedro, não foi você que disse, foi o Espírito Santo que te iluminou. E agora que você sabe que eu sou o Messias, aí Jesus começou a falar, importa que o Messias seja entregue. Aí Pedro falou, não deixa isso acontecer com você. E naquela mesma hora, o que Jesus falou para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Agora o teu Senhor é outro. Você não tem nada a ver comigo. Irmãos, todos nós corremos esse risco. É muito importante que eu entenda, e você também. Não existe muro. Ou você está debaixo do senhorio de Cristo, ou você está debaixo do senhorio do diabo. E é triste, porque eu sei que muitas vezes na minha vida, mesmo sendo pastor e cristão, eu agi debaixo do senhorio do diabo. O diabo, coloquei um sorriso no rosto do diabo, em vez de colocar um sorriso no rosto de Deus. Graças a Deus, 1 João capítulo 9. Mas não significa que a gente tem que estar acostumado com isso. Nós temos que odiar isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, ou que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. E Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É um desafio para nós. É uma exortação, principalmente para a nossa geração. Então, irmãos, queiram os galardões, pensem nisso, é real. Cristo vai reinar aqui e nós vamos reinar com Ele. A nossa posição durante esses 1000 anos é baseada na nossa fidelidade em relação a isso. Agora, Deus nos incentiva a desejar por isso. Mas nós devemos lembrar que nossa motivação é o quê? Gratidão a Deus. Como estar preparado para as boas obras? Você já sabe isso. Crescendo no conhecimento de Deus. Já li esse texto.
Como é que eu cresço no conhecimento de Deus? Bíblia. E aproveitar todas as oportunidades em que a Bíblia está sendo ensinada por homens de Deus, por pessoas de Deus. É isso. Através, ouvindo as pregações, os grupos que nós temos, o seu devocional com Deus, baseado na palavra de Deus. Como se prepara um excelente profissional? Como é que se prepara? Os universitários aqui sabem, né, o quanto tem que estudar para conseguir aquela nota que não é grande coisa. A Unicamp é 5 para passar, ok? Quer dizer, você precisa 50% de conhecimento daquilo que eles ensinam para passar. E aí depois você sai da faculdade, continua estudando. Normalmente a motivação que é, né, ter uma vida melhor aqui, essa é a motivação principal, e não tem nada de errado nisso. E o preparo para o milênio. Por que é menos? Ou por que acha que pode ser menos? Quantas horas a gente trabalha na vida profissional? Não estou dizendo que você vai trabalhar, o dia continua tendo 24 horas, mas você entende o empenho, né? Então, veja todo o esforço que você faz, físico, mental, intelectual, né? Para as coisas que vão ficar aqui nesse mundo. E vê se você tem o mesmo empenho e o mesmo desejo, mesmo que o tempo tem que ser menor, eu entendo, mas o mesmo desejo, o mesmo empenho para as coisas de Deus. E tudo isso, até a vida profissional e tudo, para a glória de Deus. Você tem que perguntar para Deus, Deus, o senhor quer que eu fique realmente mais 2 horas no meu trabalho, como estilo de vida comum? Não estou dizendo que a empresa precisa para algo urgente, porque isso acontece e o cristianismo vai andar segunda milha, mas como estilo de vida, de tal maneira que você não tem mais tempo para a esposa, para o marido, para o devocional, entende? Para conhecer mais a Deus. Pense nisso, tudo está ligado, não é? Então, é dessa maneira, crescendo no conhecimento de Deus, também a gente se prepara para boas obras, vivendo cada segundo da sua vida, confiando na volta iminente de Jesus, reconhecendo que viver dessa forma vai conceder para você poder para ter um estilo de vida caracterizado por boas obras. A palavra de Deus diz que quem acredita e quer que Jesus volte de verdade, esse desejo é demonstrado através de uma vida que vai dizer assim, se ele voltar nesse segundo, eu quero que ele me pegue glorificando a ele. Não importa onde eu estou, se eu estou na minha vida profissional, né, se eu estou lidando com a minha esposa ou com o meu filho, eu quero que ele me pegue bem, que ele me pegue fazendo aquilo que o agrada. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 21. Observe, durante a leitura que eu vou fazer, quantas vezes o texto nos leva a pensar, ou melhor, a viver diariamente pensando na volta de Cristo. Para ver que não é um exagero meu. Eu vou ler um texto bíblico, veja o quantas vezes esse texto fala, olha, pensa sobre a volta de Cristo. Abriram? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram forasteiros, que são forasteiros, na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E chegou a palavra até a nós, então nós fazemos parte desse grupo de eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O que é viva esperança?
Está pensando aqui ou está pensando no outro mundo? Entende? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha de novo, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Olha, falando da eternidade o tempo todo. Nisto exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então é o seguinte, gente, o valor da nossa fé é medida na tribulação, é medida na dificuldade, entende? É medido quando você pode escolher entre algo que te agrada e algo que agrada a Deus e não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Porque às vezes você pode ter os dois ao mesmo tempo, ótimo, mas às vezes não dá. Na hora em que você tem que decidir entre as coisas desse mundo e as coisas do mundo vindouro. Então aí é que a nossa fé realmente está sendo, né, exercitada. Ali que vai mostrar o valor dela, né? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde, então a nossa fé, confiança em Deus, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está apontando para onde? Entende? Quando eu estiver frente a frente, o que eu vou... Os galardões vai demonstrar o louvor que eu tenho por Jesus no dia a dia, a glória que eu dou a Jesus no dia a dia e a honra que eu dou a Jesus no dia a dia. Só que isso vai ser revelado lá, porque tem a ver intenção e um monte de coisa. Versículo 8, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação pela vossa alma. Vou pular para o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, pega o seu entendimento agora, ok? E veste ele com essas verdades que está sendo falada da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Sede sóbrios e esperai. Esperar o quê? Está falando daquele dia, a vinda vindoura, a vida vindoura. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Gente, quando eu era descrente, eu gostava de coisas que eu não deveria gostar. E aí, Pedro está dizendo, toma cuidado para que eu não volte a gostar daquilo que eu gostava antes, que não agrada a Deus, as paixões que eu tinha. A palavra paixão revela o quê? Aquilo que você mais deseja é aquilo que você vai mais atrás, não é? Faço o que faço porque quero o que quero. Então, aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais deseja, é o estilo de vida que você está tendo agora. Está sendo revelado. Agora vê se o seu estilo de vida está cuidando mais das coisas de Deus ou mais. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação, lembra do quê? Estou saindo de um lugar e indo para outro lugar. Estou saindo dessa vida para ir para outra vida. Estamos de passagem aqui nesse mundo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus,
o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Reparou? Viver a vida aqui, pensando na de lá, é o que a gente tem que fazer. E assim, vivendo desse jeito, vamos ter que comprar um baú maior. E vai ser bom. Deus quer que a gente viva assim, porque isso é bom para nós. Deus quer a melhor vida para nós, aqui e lá. Mas Ele está dizendo, olha, pensem mais de lá. Como eu disse, nós temos promessas de uma qualidade de vida boa aqui quando a gente obedece às Escrituras. Mas nós sabemos que aqui também, obedecendo às Escrituras, tem perseguição. E é nesse contexto que foi escrito. E está dizendo, olha, o que estamos ajuntando lá tem muito mais valor. E é para muito mais tempo. E assim nós encerramos essa parte importante da escatologia. Só para relembrar, o que acontecerá no céu após o tribunal de Cristo? Acabou o tribunal? Festa. Deus faz condição de dizer que a gente vai ter festa lá. As bodas do Cordeiro. Boda, gente, é festa de casamento. Né? Normalmente, festa de casamento naquele contexto lá, durava dias. As pessoas separavam aquilo que eles tinham de bom e do melhor. É lógico, de acordo com a condição financeira de cada uma. A minha pergunta é, qual é a condição financeira de Deus? Dá para você imaginar que festa que o Deus que é dono do ouro e da prata, que cria todas as coisas, preparou para nós? Dá para você entender isso. Não é? Então, acabou o tribunal, parte mais difícil, tem festa no céu. Apocalipse 19, 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, felizes de verdade, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Pode imaginar isso? Eu fico imaginando como é que é essa festa. E o que acontecerá na terra durante o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro? Vai acontecer isso aí. Judeus e gentios, ou as nações, estarão sofrendo o desenrolar do período da grande tribulação. Também conhecido como o dia do Senhor. Também conhecido como o dia do derramar da ira do Senhor. Logo depois do arrebatamento da igreja, quando for assinado o pacto entre Israel e o anticristo, uma amostra grátis pesada do inferno aqui na terra. E nós vamos estudar a respeito disso, porque é importante para nós. Apocalipse diz, bem-aventurado quem tem esse conhecimento, então isso vai produzir alegria, então nós vamos estudar a respeito disso, pela graça de Deus, se Deus me trouxer de volta do Amazonas. Nem sei se Ele vai me levar para o Amazonas, ainda falta aí alguns dias para a viagem, mas se Deus quiser, quando a gente retornar, vai ter uma pausa agora sobre o estudo de escatologia, e quando eu retornar, nós vamos voltar a esse tema. Amém, irmãos? Me perdoe, passei um bom tempo do tempo que eu deveria entregar, mas que Deus mova os nossos corações. Naquele primeiro dia do retiro, eu fiz uma pergunta. O que você quer que Deus faça com você através do estudo da palavra de Deus? Deus diz que quem confia nessa palavra, quem deseja viver à luz dessa palavra, quem deseja conhecer essas coisas, não somente para ter essas informações, mas para viver à luz delas, será uma pessoa bem-aventurada, será uma pessoa feliz de verdade aqui e também acolá. O que você quer que Deus faça na sua vida, através desses estudos? Fale com Ele.
Eu sei o que Ele quer fazer na sua vida e na minha. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor quer o melhor para nós. E o melhor para nós, ó Pai querido, é viver para Te agradar. E não dá para viver, Senhor, para Te agradar, amando a nossa própria vida. Tua palavra diz que quem quer a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a Ele, esse encontrou ou encontra a verdadeira vida. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ter uma fé verdadeira, forte e genuína nas Suas instruções. Ajuda-nos, ó Pai, a lidar com o nosso coração enganoso. É muito fácil nós pegarmos a Tua palavra e torcermos, ó Pai querido, querer viver para o nosso agrado, para a nossa satisfação, enganando o nosso coração, ó Pai querido, buscando, torcer as Escrituras e dizendo que estamos agradando ao Senhor também. A Tua palavra é clara, a Tua instrução, ó Pai querido, temos acesso a ela e somos iluminados pelo Teu Santo Espírito para compreender plenamente. Mas nós temos um grande desafio: vencer o Deus chamado eu, os nossos desejos, as nossas ambições, ó Pai querido. E quando nós seguimos o nosso coração enganoso, na verdade nós estamos imitando a Adão, ó Pai querido, e demonstrando a nossa falta de fé na Sua instrução, nossa falta de crença de que a Sua instrução é o melhor para nós, é a verdade e é a única maneira de Te agradar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos cada vez mais fiéis à Tua palavra e desejar obedecer irrestritamente a Tua palavra. E se isso trouxer algum tipo de perseguição, algum tipo de prejuízo momentâneo, que nós possamos lembrar que devemos sentir alegria por estar sofrendo um pouco do que Jesus Cristo sofreu, para que pudéssemos ser salvos pela Tua graça. Nós possamos ser uma igreja, ó Pai querido, fiel ao Senhor, uma igreja que o Senhor possa ter escolhido para ser ou fazer parte daquele grupo descendente que será o descendente fiel, que vai permanecer fiel ao Senhor até o arrebatamento. É o meu pedido, a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Homens, por favor, ajudem a levar essas cadeiras para cima. Homens que podem fazer isso.